sexta-feira, 12 de maio de 2023. Eu me encontro na Cinemateca Brasileira, local que cedia a Semana ABC de Cinema. A Semana ABC de Cinema é aparentemente uma feira do mercado e uma feira de tecnologia. Você anda aqui pelos estandes, pelas baias, você vê de equipamento impressionante. Mas a máquina não funciona sem a presença humana, sem a inteligência humana, sem o planejamento humano, sem o fator trabalho. Por isso, se encontra aqui com uma estande o Sindicine, que é o sindicato que representa os técnicos e trabalhadores no audiovisual brasileiro. Vou falar com a Sônia Santana, presidente da casa. Sônia, qual a importância da Semana ABC? Bom, a Semana ABC é o maior evento tecnológico do setor do audiovisual. Aqui se reúne uma vez por ano as empresas, tanto produtoras de equipamento, como as importadoras, locadoras, que vêm trazer as novas tecnologias. E, ao mesmo tempo, existe toda uma área de debates, né? Onde se debate desde novos equipamentos, condições de trabalho. Discutimos agora, tivemos uma mesa sobre inteligência artificial no som, muito interessante, muito importante, para a gente poder avaliar o futuro que nos espera. Tivemos ontem uma mesa muito importante também, que reuniu tanto o profissional de fotografia, os diretores de fotografia, quanto os gaffers. Os gaffers são os profissionais de iluminação, de apoio ao diretor de fotografia. Ele é um braço direito, ele é o terceiro olho, digamos assim, do fotógrafo, aonde ele aponta não somente caminhos de luz, como soluções dentro de espaços, propõe outras formas, né? Ele tem que ter conhecimento para isso. Ninguém é gaffer do dia para a noite, né? Gaffer pressupõe, assim como assistente de direção e outras funções, como direção de arte, olhares para a cultura de uma forma geral, né? Analisar quadros, entender de onde são os pontos de luz, para criar embasamento. Quando você fala assim, não, vamos fazer uma luz renascentista, entender o que é isso, sabe? E colaborar com a produção também. Ele gerencia todo o equipamento, toda a equipe de iluminação também. Então ele tem uma função muito importante, né? Que vem criando essa necessidade. Então essa ABC, ela traz essas discussões. Também tivemos ontem uma mesa muito interessante com a Marília Carneiro, que é uma das maiores figurinistas que nós já tivemos no Brasil. Ela foi 50 anos de Globo e fez filmes memoráveis, né? Como Xangô de Backstreet, e veio contou todo o projeto. E é maravilhoso. E eu fiz uma colocação ontem nessa mesa, que muito da qualidade do trabalho de profissionais do gabarito dela vem também da qualidade de pesquisa que faz, sabe? Então visita museus, ela mostrou-se umas referências de um pintor italiano da década de 1940, de 1490, que ela falou assim, olha a modernidade que tem nesse figurino, sabe? É uma Ascensão de Cristo, onde os soldados estão desmaiados. E só você, na foto que ela trouxe, só vê as pernas assim do Cristo, de cor de rosa. Ela falou, Damares jamais aprovaria esse Jesus Cristo com cor de rosa. Então ela cita a imersão profunda, buscando a realidade, trazer realmente a qualidade técnica, né? Ela contou casos do Zelito Viana, que cedeu a casa dele, usaram a piscina, para atingir roupa, para amolecer tecidos, para aumentar a caracterização. Então, são histórias que só vêm crescer. E eu fiz uma observação nessa mesa, chamando a atenção dos novos figurinistas, né? Que tirem a bunda da cadeira, parem de pesquisar no Google, que nós só temos um modelo padrão, sabe assim? Ou seja, precisa ter prazer na pesquisa, porque isso enriquece toda a estética do filme, né? Então o figurino, a direção de arte, a fotografia, a iluminação, são pontos que são discutidos nesses debates, né? Desde processos de conservação,
os novos equipamentos, como usar, né, os LEDs, estão sendo muito usados como fundo. Então você não precisa mais ir para a praia, você joga uma praia atrás com muita realidade. Então a gente tem uma evolução muito grande de equipamento que é mostrada aqui, né? Aqui que se expõe as novas estruturas de trabalho. E aqui fora você tem, aqui tem iluminação e câmera, e fora você vê todo um trabalho de movimentos de câmera, né? Então você tem desde bicicletas que podem circular em qualquer lugar, elétricas, a câmera car, a estruturas para usar drones, sabe, com guias. Então tem um grande investimento e principalmente muita experiência para chegar nesses equipamentos, né? Que eles vêm sendo feitos ao longo do tempo com a experiência do técnico, com arrojo, né? Tanto dos maquinistas, né? Quantas vezes eu filmei amarrando o fotógrafo, tirando a porta de helicópteros. Hoje não, você tem estrutura para isso, você tem segurança para isso, né? Então eu faço parte também dos primórdios, né? Vamos chamar assim, né? Onde se improvisava muitas coisas. Então você vê um cinema muito mais profissional e a ABC mostra isso. Aí a ABC, num certo momento, ela percebeu que só falar de trabalho, só falar da qualidade do trabalho, da inovação tecnológica, faltava um pouco um pé no chão, né? De entender condições de trabalho. Eles começaram a perceber que estavam trabalhando demais também os fotógrafos. Eles são cada vez mais exigidos, né, como parceiro do filme, desde ajudar na estética, como nos processos e meios de trabalho. Hoje tivemos uma mesa muito interessante do som da realidade virtual, que foi uma mesa assim magnífica, com 2 profissionais de som, um da TV Globo e o outro que é um técnico de pós-produção, com 2 acadêmicos, não é bem assim? Que são da USP, que são da PUC, que vem estudando inteligência artificial, que vem vindo desde 1950, não é de hoje. Só que nos últimos 6 meses houve realmente um salto tecnológico muito grande que assustou, realmente. A gente ficou um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, de uma certa forma, porque não são muitos países que têm a condição de ter toda essa inteligência artificial. Nós vamos ter aqui via Globo, via a Amazon também já tem alguns sistemas parecidos. Na pós-produção já tem muita solução via inteligência artificial. Então é isso, quer dizer, traz a modernidade. Nós trouxemos a discussão do trabalhismo, como fica o trabalhador perante essa nova realidade, que vão precisar de profissionais cada vez mais com qualificações específicas e muitas funções vão desaparecer. E aonde? Quer dizer, tudo isso vai ter que chamar uma política pública também, porque não é que o cara não vai deixar trabalhar, aonde ele vai trabalhar, sabe? Porque a sofisticação, hoje você tem esse sistema, uma semana depois ele já está morto, sabe? É muito rápido isso. Então é basicamente a juventude que vai acompanhar isso, né, com mais velocidade, e ao mesmo tempo a experiência está nos mais velhos, né? O olhar mais técnico, mais artístico, vamos chamar assim, está nos mais velhos, né? Como é que você vai qualificar, né? Então o que a gente pediu hoje, o apoio da academia em manter todos os trabalhadores, né, manter quem se relaciona com o trabalho, com indicações para onde a gente está indo, para a gente também entender para onde nós temos que ir, que proteção temos que buscar. Tem questões de direito autoral, direito de voz, direito de expressão. Dubladores é uma função que está acabando, sabe? A Netflix já faz isso, dublando fora do país, usa alguns locais e depois você vê a mesma voz em diversos idiomas. Então é uma categoria que vai ter que achar uma outra forma de trabalho. Qual? Sabe assim, qual? Né? Então, assim, vai ter que haver muita adequação, muita gente realmente. A previsão é que ao longo de 5, 6 anos, 40% desse mercado de trabalho realmente mude, né? Ou não tenha onde trabalhar. Vai ter que ter uma política social de distribuição de renda, porque vamos ter, sabe, gente que não vai ter ocupação, porque tudo está caminhando para essa inteligência artificial, não só no audiovisual,
como diversos outros setores, bancário, sistema financeiro, sistema de telefone, um monte que vai ser precarizado por conta disso, né? Quando a gente esteve na OIT, em fevereiro desse ano, se falou muito da inteligência artificial, se entendeu a preocupação da OIT de que sim, ela vai existir, mas ela não é uma prioridade. A OIT também entende, assim como eu, que a insistência na inteligência artificial a qualquer preço, né, ela visa precarizar, né, visa a privilegiar, porque vai ficar numa zona difusa. De quem é o direito, sabe assim? Porque até então a inteligência artificial está sendo quase que um plágio, né? Ela não está realmente criando coisas, pelo menos aqui no Brasil, né? Fora, na China e nos Estados Unidos, que são os dois maiores atuantes, né, no desenvolvimento da inteligência artificial. E é isso que a gente espera agora. Vamos ver, vamos entender no Congresso agora, no Senado, a primeira audiência do Conselho de Comunicação, do qual eu faço parte, vai ser sobre inteligência artificial. E vamos ter várias discussões ao longo do mandato. O senador Rodrigo Pacheco, ele entrou com PL a respeito, então a gente vai discutir isso também, aproveitando já o gancho dele, né, e entendendo o arrojo dele em restaurar o Conselho, que é pelo Senado. Então a gente espera realmente poder fazer uma gestão histórica nesse Conselho, trazendo temas atuais. Um deles, que é recorrente, é a violência contra os profissionais da comunicação. Sim, né? Sim. Então isso é um tema que está sempre no radar do Conselho de Comunicação. Perfeito. O Conselho de Comunicação ele é previsto na Constituição. E o Bolsonaro só não extinguiu porque ele não teve forças e amparo legal para isso. Então, os seus membros foram empossados agora, se não me engano, dia 3. E ele terá um papel importante junto ao Congresso Nacional. Mas, Sônia, eu queria voltar aqui à questão trabalhista, já que nós estamos aqui no Sindicine, né? Porque é claro que a tecnologia, ela realmente é deslumbrante, né? Essa tecnologia na área do audiovisual é uma coisa impressionante, porque ela passa a ser decisiva na elaboração, né, durante toda a fase de elaboração do produto, seja na publicidade, seja na área de ficção, e sobretudo na qualidade final do produto, né? Agora, existe o trabalhador, existe a centralidade do trabalho na existência humana, como existe, mal comparando, numa metalúrgica, como existe no supermercado, como existe no banco. O fator trabalho será sempre um fator central. Como é que se encaminha essa discussão com o mercado? O mercado fica muito apegado a resultados imediatos e de lucratividade, ou o mercado poderá ter um olhar também para o fator trabalhista que você chama? Bom, o mercado está sempre procurando aumentar os seus ganhos, né? Faz parte do mercado, né? Da sua lógica, realmente, né? Obviamente que nós temos a expectativa de acompanhar esse mercado, de buscar uma remuneração adequada à responsabilidade que se tem diante dessas novas tecnologias, de novos equipamentos que não são baratos, né? A gente tem várias limitações, né, em termos de importação de equipamento, de estruturas, mas obviamente que o interesse do mercado em aumentar a inteligência artificial, que a gente sabe que ela ainda está muito capenga. No encontro de hoje, nessa mesa de hoje, que era sobre som, um dos pesquisadores, que é da USP, ele falou assim, que ele tem uma frase que ele diz o seguinte, que a inteligência artificial ela é deslumbrante e ao mesmo tempo muito perturbadora, né? Primeiro, pelas implicações que ela pode ter com o mau uso, né? Então hoje se fala só do ChatGPT, desses novos sistemas, né? Não são ferramentas do trabalhador de uma forma geral. Então são sistemas, né, que eles chamam de sistemas neurais, né? Da inteligência aprender alguma coisa. Mas isso, segundo eles, não é tão imediato. Nós teremos, a própria Globo tem uma série de pesquisas, Recriando Voz, vai ter um
uma nova novela que já passou, que os atores estão mortos, vai ser recriada. Casablanca vai ser refilmado, inteligência artificial. Refilmado não, recriado. Então você vai ouvir a voz do Humphrey Bogart, sabe, no original, sabe? Porque ela vai pegar isso, ela vai fazer, já faz, né? Pega pontos e reproduz. E aí nós questionamos, e os direitos? Né? Não só. Como fica? No caso do Humphrey Bogart, é o direito da sua família, sabe assim? Ou seja, como fica o profissional que cede a sua voz, o ator? Então o direito não vai ser apenas da imagem, mas de expressões, sabe? De formas de colocação. Né? Porque não a inteligência ela é exposta, que é o algoritmo na realidade, né? São expostos a diversas provocações o tempo inteiro e ela vai aprendendo, sabe? E tem foram apresentadas diversas referências muito interessantes, né? E perturbadoras realmente, né? Então há que se preocupar, claro, né? Na medida que nós temos todo um aprendizado nesse nível é caro, envolve paciência, quem ensina tem que ter a tecnologia, né? Então a gente não tem certeza de nada. Hoje ela funciona dessa forma, amanhã não sei como, mas ela está crescendo, ela vai chegar a pensar, sabe? Realmente ela vai chegar a pensar. Um dos rapazes aqui que esteve como de pós-produção, ele criou a apresentação dele nesse sistema do Shep lá, né? E no final a voz falou assim para ele: boa reunião para você, sabe? Começa, óbvio, martelando o algoritmo o tempo inteiro, né? E você vê a evolução, desde modulação de voz, né? Você liga, você atende um telefone de uma gravação, não tem tom, mas ela vem evoluindo. Então, para dar uma notícia, são vários tons, né? Desde tragédia, então ele mostrou vários, sabe? É muito interessante, né? Então ele é muito interessante e assustador ao mesmo tempo. Sônia Santana, eu quando vou ao cinema, eu primeiro, claro, eu sou atraído pelo nome do filme, pela temática, pelo diretor. Por alguma coisa, às vezes, assim, gráfica que me chama a atenção no cartaz ou no card que chega do filme. Mas você falou na primeira parte da entrevista, você citou uma quantidade enorme de funções numa produção de uma peça ou de publicidade ou num longa-metragem. E quero crer que você citaria aqui umas 50 funções, talvez até mais, né? Que estão ou estarão no futuro no Código Brasileiro de Ocupações. Bom, esse povo está aí. Tem os mais antigos, que têm essa experiência técnica, política e estética, e os jovens. E a tecnologia correndo aceleradamente. Eu pergunto, é preciso haver qualificação ou os cursos regulares que nós temos já qualificam esse pessoal? Não qualifica. Nós não temos ainda cursos que realmente qualificam. Existem, obviamente, pontos isolados, muita coisa é ainda a nível de experiência, a nível de testes, né? Não tem ainda realmente implantado um processo de inteligência artificial. É muito usado em pós-produção, já vem sendo usado com diversos programas. Hoje se consegue, inclusive, você ter uma música, antes não conseguia, você tirar a voz, sem que você tenha um material original, né? Você consegue, por sistemas, trazer a voz mais para perto, corrigir, modular, alterar o tom. Tudo isso é possível via inteligência com uma série de programas, que antes demorava muito, tinha muito tempo, muito recorte, né? De botar a fita no tape, sabe assim, de usar a Gillette para editar um som. Artesanal, né? Hoje já não. Então se ganha muito mais tempo com a inteligência e ao mesmo tempo esse ganhar de tempo aumenta a pressão no profissional. Porque assim, quanto mais rápido ele consegue ser, mais ele é cobrado. Ele não recebeu o material, não leu e já querem a resposta, né? Então há essa
essa aceleração, que é o que gera angústia, é o que gera depressão, né? Porque às vezes é entregas que você não consegue dar. Você precisa de tempo também, né? Nada acontece por acaso. Então o mercado também vai ter que se acostumar a trabalhar. Pelos especialistas que estavam na mesa, eles acham que primeiro vai acontecer, já está acontecendo, mas no nível que se propõe hoje, que se pressupõe hoje, demora um pouco, porque é muito caro. É muito caro. Então você tem hoje os Estados Unidos, né, lutando para ter essa predominância, a China também, né, que estão ali, ó, brigando por esse processo. Cabeça a cabeça. Putz, uma disputa, é muito dinheiro. Realmente é muito dinheiro envolvido e muito ganho que se tem com a economia. Citar um exemplo, por exemplo, o Elon Musk resolveu criar uma fábrica de automóveis totalmente sem humanos. Foi um desastre. Foi um desastre. Porque ele não tinha, primeiro, com quem discutir para mudar nada, era tudo automatizado. Então a gente não vai perder. Pelo menos eu espero que a gente não perca a naturalidade, a espontaneidade, principalmente a criatividade. Então acho que funções como o jornalismo pode acabar? Eu acho que não, sabe? Porque saber perguntar é uma arte, sabe? E nem sempre a arte se ensina, né? Você tem, ou você nasce com ela e burila e trabalha, mas criar você não cria, né? Você não somos Deus que cria do nada, né? Então então muitas coisas que são meio alarmistas, a gente tem que respirar um pouquinho. Vai acontecer? Vai. Quando? Não sabemos, né? Mas o que a gente pediu, que primeiro, toda a academia, né, os profissionais, né, que são filósofos, sociólogos, todos eles têm uma alta formação, que mantenha o mundo do trabalho atualizado sobre isso, para a gente poder minimamente procurar meio de qualificação ou de redirecionamento para quem está se formando, sabe? Professor, eu queria falar um último assunto, que é a questão da indústria. Nós somos um país continental, o Brasil, quarto ou quinto maior território do planeta, né, considerado das fronteiras. O Brasil tem 215 milhões de habitantes. O Brasil já foi a quinta ou sexta economia do mundo. A gente espera que o Brasil vá recuperando as suas posições gradativamente. E o Brasil tem uma preciosidade chamada mercado interno. A Coca-Cola está de olho no mercado interno, as indústrias de celular estão de olho no mercado interno, as indústrias automobilísticas estão de olho no mercado interno. O mercado interno brasileiro é uma coisa impressionante. Então eu queria saber, dentro dessa ideia da reindustrialização ou do fortalecimento da indústria, até o presidente Lula ter falado sobre isso, e nesta semana o movimento sindical teve teve uma reunião com o Geraldo Alckmin, que é o ministro da Indústria, Comércio e Serviço. Eu queria saber se a indústria cinematográfica brasileira, do audiovisual, ela tem punch, ela tem tamanho, ela tem dimensão para se inserir como elemento ativo nessa reindustrialização brasileira. Tem. A indústria tem. Óbvio que nós temos uma dualidade, né? Nós somos indústria enquanto nós realizamos, enquanto nós utilizamos essa estrutura toda, mas o nosso produto é cultural. A cultura, de uma forma geral, está com um peso no PIB superior à indústria automobilística. Então, o peso, o dinheiro que gira, a gente está tendo aí agora a Lei Paulo Gustavo, a Ancine vai liberar uma série de projetos que estavam congelados. Espero que a Ancine corrija os editais, os valores dos editais, né, para poder ser compatível com a realidade de mercado hoje salarial. Mas ela tem condições sim, né, de ter protagonismo, primeiro até pelas condições continentais do Brasil. A gente tem condição de contar todo tipo de história. Nós temos todos os cenários e por isso nós somos objeto de cobiça, inclusive, desses produtores de streaming, né? Porque você tem neve, você tem sol, você tem deserto, você tem floresta, você tem o que você quiser, né? Você tem cenários que parecem a França,
Exato, sabe assim? Então nós somos muito ricos enquanto povos, né? E a nossa cultura realmente tem muita coisa para mostrar. E acho que está na hora da gente deixar temas, um pouco mais os temas internacionais, gerais, e olhar para a gente, né? Ontem eu vi, chegando em casa, aquele Hollywood, que é uma delícia de ver, que é tipicamente brasileiro, sabe assim? Então, assim, desde... tem um filme que eu adoro, que é A Marvada Carne, sabe? São histórias que nós temos, Macunaíma, ou seja, a gente tem um material tão rico aqui dentro, e o brasileiro gosta de ver, gosta de ver. Óbvio que a geração nova prefere ver os Vingadores, sabe? Mas quando você coloca diante da riqueza da cultura brasileira, é encantador, sabe? Realmente é encantador. Né? Perfeito. O Flávio Dino, o ministro, também prefere os Vingadores. Ô Sônia, eu poderia ficar aqui fazer um longa-metragem, um Ben-Hur, como eu ia no cinema na minha cidade, no Cine Ouro Verde. O filme era tão longo que passava em 2 dias. Hoje passava a primeira parte, no segundo dia você ia assistir a segunda parte. Eu poderia ficar conversando com você aqui umas 5 horas e... Muita história. Muita história. Primeiro pela sua trajetória no mercado, área de produção, etc. Profissional respeitadíssima, pela sua formação pessoal, política e pelo seu compromisso. Mas eu queria fazer uma última observação, porque eu considero importante para nós brasileiros. Como é importante a mulher ocupar espaços políticos, sindicais e de comando. Não estou aqui desmerecendo, mas talvez se eu estivesse conversando com um homem, aqui não teria um manancial tão rico e produtivo de informações quanto a Sônia nos passou, e poderíamos ficar mais 5 horas. Mas eu não resisto, jornalista, eu gosto de fazer pergunta, é uma tragédia. Você acha que o patronato, o empresariado desse setor, por fim, para a gente acabar a conversa aqui, está interessado em pegar o touro à unha e abraçar essa causa da indústria, porque ela tem a ver com a soberania nacional? Ou o sujeito está lá no cantinho dele, querendo ganhar o dinheiro dele e ver o saldo médio no final do mês? Ele está interessado? Você tem observado isso do empresariado ou não? Está interessado, né? Até porque a gente pode ser protagonista e somos em diversas situações. A gente vê eles primeiro buscando o mercado internacional, vender o Brasil fora, trazer para cá, criar coproduções. A gente tem sim muito potencial para crescer como indústria e para crescer como atividade artística, como uma indústria criativa também, né? O que é necessário entender, que o patrão entenda que bons profissionais custam caro. E a gente precisa aprender a olhar a relação custo-benefício. O que um profissional bem qualificado, o que ele significa dentro do seu projeto? Ele significa menos risco, celeridade, conhecimento e principalmente segurança. A partir do momento que a empresa responde pela segurança do projeto, ter um set seguro significa que ela também está segura. Então ela precisa deixar, até pela concorrência, né? A gente viveu momentos muito difíceis, né? De concorrências desleais, de produtoras que têm uma boa estrutura e outras que alugam uma sala de coworking. Não dá para concorrer nas mesmas condições, né? Em quem investe na atividade. Eu valorizo muito a produtora que investe, que procura criar profissionais, que procura orientar profissionais, ter o seu espaço, ter estúdios, equipamentos, minimamente que seja, inclusive para poder fazer testes, né? Para poder dar ferramentas para o diretor trabalhar, sabe? Então a gente, sim, a indústria tem condição de ter um papel de destaque. Vamos crescer muito mais ainda. Temos um governo que apoia o audiovisual, entende que o audiovisual é uma arma política também, como sempre foi, sabe? Ele pode ser usado por bem e por mal, tá certo? Né? Já tivemos várias situações. Mas aqui a gente tem realmente condições de criar uma indústria pujante, sabe, assim, muito criativa, e a gente tem que parar de nos espelharmos, né, no que faz fora como estética e olharmos para a nossa estética, né? Porque nós temos muitas cores, né? Nós somos um país, né? Eu vejo filmes nórdicos, você fala, meu Deus, que tristeza, tudo cinza, tudo, sabe? Nós temos muita cor e também temos o cinza, sabe? Então é olhar para a gente e produzir.
Bacana, Sônia, muitíssimo obrigado, que a semana tenha pleno êxito. Só pelo movimento, pelo burburinho aqui, você já percebe que tem muita gente e o povo fala, conversa, se encontra, se reencontra também. A semana, eu estava falando há pouco com o Leone, né, que é diretor do sindicato, e ele dizia exatamente dessa oportunidade de reencontro que é muito rica pessoalmente, muito gratificante para os profissionais.